Olá, graça e paz em nome de Jesus, como prometido, o perdão. Tema da nossa mensagem é porque Deus permite, que sejamos provocados e ofendidos. Amados amigos, sabemos que perdoar não é fácil, não é verdade? O perdão é um remédio para a cura espiritual de todos nós, sabemos disso. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Ou seja, meus queridos, o perdão tem que ser de todo o coração, completo, definitivo. Então, meus queridos, precisamos o quê? Entender, ou seja, o valor e os efeitos do perdão, ou seja, para a nossa vida, tanto espiritual como emocional e física. Amados amigos, para que você possa entender essa mensagem, no Antigo Testamento, o homem, para ser perdoado, tinha que oferecer sacrifício expiador. Ou seja, com Deus está o quê? O perdão. Deus é perdoador. Para não ficar em minhas palavras, Neemias capítulo 9, versículo 17. Já no Novo Testamento, meus queridos, o perdão tem que ser o quê? Recíproco. Mateus capítulo 6, versículo 2, ilimitado. Mateus capítulo 18, versículo 21, sincero. Meus amados, Mateus capítulo 18, versículo 35. Amém? Vamos caminhar para entendermos o perdão. E, meus queridos amados, o perdão não é fácil, mas temos que lembrar que um dia fomos o quê? Perdoado por Deus através de Jesus Cristo. Perdoar, meus queridos, é abrir mão, ou seja, dos direitos próprios contra o ofensor. E assim, meus queridos, transmitir para Deus. Ou seja, quando perdoamos de todo o coração, ficamos livres para amar o seu ofensor. Meus amados, Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, que diz assim: perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, aos que nos ofendem. No versículo 15, meus queridos, é bem claro: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amados amigos, o perdão deve ser recíproco. Se você não perdoar de verdade, você não será perdoado, você não será perdoado por Deus, isso é fato. Você pode até perguntar, como o tema da nossa mensagem nos deixa bem claro, por que Deus permite que sejamos provocados e ofendidos? A resposta é simples, meus queridos: para nos dar a oportunidade de nos assemelharmos mais com Jesus Cristo. Amém? É por isso, meus queridos, que Deus permite que sejamos alvo de provocações e de ofensas. Amados, em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, diz: todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus, ou seja, para serem conforme a imagem do seu Filho. Amados amigos, em nome de Jesus, quando cometemos alguma ofensa, ou seja, atingimos a santidade de Deus, posso te dar aqui exemplo de ofensa ou pecado que são diretamente cometidos contra Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21 diz assim: mentir, roubar, enganar, blasfemar, caluniar. Amados, devemos confessar os nossos erros, ou seja, pedir perdão a Deus de modo sincero e deixar de ofendê-lo. Provérbios diz assim: aquele que confessa as suas transgressões de modo sincero e fiel alcança o que de Deus? Alcança a misericórdia, ao passo, meus queridos, que o que as encobre jamais prosperará. Provérbio 28, versículo 13. Queridos amigos, repare, é mais fácil pedir perdão a Deus do que aos nossos familiares, não é verdade? Ou seja, as pessoas que estão mais próximas de nós. Igreja do Senhor, coloque, eu vou dizer, na tábua do seu coração: não há outro caminho. Se queremos ser vitoriosos contra o maligno, contra o pecado, contra o mal, precisamos pedir perdão, tanto a Deus como ao nosso próximo. Amém? Meus amados, quantos lares que não pedem perdão uns aos outros, não é verdade? Esposo com esposa, os filhos para com seus pais. Há casos, meus queridos, em que os filhos deixam o lar, ou seja, deixam a igreja, porque seus pais, meus queridos,
infelizmente, foram injustos com eles ou vice-versa. Amados, não tiveram a humildade de pedir o quê? Perdão. Amados, não é fácil pedir perdão, como disse aqui no início da mensagem, devido ao quê? A vergonha, a fraqueza, o receio, o constrangimento, ao medo, enfim, meus queridos, a soberba e a dureza do coração. Você pode ter certeza, ela não perdoa facilmente. Amados, a falta de perdão gera o quê? Muitos problemas. Uma pessoa, meus queridos, ofendida, você pode ter certeza, torna-se o quê? Amargurada, vingativa, ou seja, meus queridos, feridas e mágoas podem o quê? Alastrar-se no coração dessa pessoa, do ofendido, com doenças emocionais e físicas. Amados amigos, perdoar é esquecer, amém? Infelizmente, meus queridos, existem pessoas que diz assim, eu perdoo, mas não esqueço. Vou repetir para que vocês possam entender. Eu perdoo, mas não esqueço. Dizem que perdoa, mas sempre o que? Trazem à memória as ofensas recebidas. Ou seja, quem age assim, meus queridos, assim revela o quê? Que não é capaz de esquecer, que não é capaz de perdoar. Olha que Jesus nos ensinou, né? Perdoa as nossas dívidas, ou seja, ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou seja, ou os nossos ofensores. Meus amados, se quisermos que Deus nos perdoe, precisamos esquecer a ofensa recebida. Amém? Meus amados, quando perdoamos, somos contemplados, você pode ter certeza, por toda a sorte de bênção pelo nosso Deus. Tanto cura espiritual, libertação, o perdão. Ou seja, a cura espiritual, meus queridos, o perdão, ou seja, sara as feridas da alma, trazendo o que? Alívio para o coração, nos dando assim paz. A libertação, o perdão, meus queridos, liberta o ofendido, ou seja, tira aquele peso de mágoa. E, meus queridos, a saúde, o perdão, ela restabelece a nossa comunhão com Deus. Assim, meus queridos, trazendo o que? Saúde, tanto da alma, tanto da mente e tanto do coração. Trazendo, meus queridos, assim o que? Equilíbrio entre o homem e o meio em que vivemos. Amados amigos, coloque o que eu vou dizer na tábua do seu coração. Foi por causa do perdão divino que alcançamos o que? A salvação, com todas as bênçãos que Deus, ou seja, nos reservou para todos nós. Coloque isso na tábua do seu coração em Cristo Jesus. Amados, há limites, você pode ter certeza. Na realidade, eu quero endireitar o que eu acabei de falar. Não há limites para perdoar um irmão. Exatamente isso que você ouviu. Não há limites para perdoar o irmão. É o que? Tem que ser ilimitado. Ou seja, Mateus capítulo 18, versículo 21, nos dá um ensinamento muito importante para nossas vidas, que diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Olha aí, meus queridos, glória a Deus. Ou seja, não há limites para perdoar. Perdoar 70 vezes 7, meus queridos, é dizer que não devemos, que devemos perdoar sempre. Coloque isso na tábua do seu coração. Quantas vezes for necessário, quantas vezes formos ofendidos, temos que perdoar. Só é possível, meus queridos, quando estamos em Cristo Jesus. Amém? Quero terminar essa mensagem com Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13, que diz assim: coloque isso na tábua do seu coração. Revesti vós como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos, vou repetir, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém, meus queridos, tiver queixa contra o outro, você pode ter certeza, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós, assim fazemos todos nós. Amém? Essa é a pequena mensagem da parte do Senhor para o seu coração. Só é perdoado, meus queridos, por Deus, aquele que antes perdoa os outros. Eu espero que você tenha entendido a mensagem da parte do Senhor para o seu coração. Foi feito com muito carinho. Minha oração para que vocês venham tomar posse de tudo que foi dito aqui, porque Deus permite que sejamos provocados e ofendidos.
A resposta é simples, para nos dar a oportunidade de nos assemelharmos mais com o nosso Cristo, nosso Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, a nossa fortaleza, o nosso ataque. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Um forte abraço e um bom domingo para vocês em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus.